Oi, seja muito bem-vindo ao meu podcast Doses Diárias de Autoterapia. Hoje eu quero trazer uma frase do Freud. O homem que move montanhas começa carregando pedras pequenas. Esta frase nos convida a abandonar uma das maiores ilusões que nós criamos. A crença de que grandes transformações acontecem em grandes acontecimentos. Nós gostamos de imaginar que a mudança chega como um momento extraordinário, uma decisão definitiva, uma explosão de coragem capaz de reorganizar toda a nossa vida. Mas a natureza raramente funciona assim. As montanhas também não nasceram montanhas. Antes de serem gigantes, elas foram sedimentos, foram partículas carregadas pela água, comprimidas durante milhões de anos, moldadas pelo calor da terra, pelo movimento das placas tectônicas, pela chuva, pelo vento, pelo tempo. Aquilo que hoje parece sólido e imutável é, na verdade, resultado de incontáveis pequenos processos que quase ninguém teria percebido enquanto eles aconteciam. Talvez a nossa própria transformação siga na mesma lógica. Nós vivemos esperando a grande motivação para começar a cuidar da nossa saúde, o dia perfeito para reorganizar a vida, a coragem absoluta para mudar de profissão, a estabilidade emocional para iniciar um tratamento, ou um momento ideal para finalmente sermos quem somos. Enquanto esperamos mover a montanha inteira, nós esquecemos de tocar a primeira pedra. A neurociência mostra que o cérebro humano não muda por grandes discursos, ele muda pela repetição. A neuroplasticidade acontece quando pequenas experiências são vividas repetidas vezes, fortalecendo novas conexões neurais. Um único hábito dificilmente transformará uma vida, mas centenas de pequenas escolhas feitas ao longo do tempo podem literalmente remodelar o nosso funcionamento cerebral. Talvez seja justamente isso que torne o pequeno tão poderoso. Uma noite de sono não cura anos de exaustão, mas muitas noites de descanso podem restaurar um organismo. Uma única conversa não reconstrói uma relação, mas muitos diálogos honestos podem reconstruir uma confiança. Um único exercício não fortalece o músculo, mas milhares de movimentos quase imperceptíveis criam força. Uma única sessão de terapia talvez não organize uma história inteira, mas pequenos encontros consigo mesmo podem transformar profundamente a maneira de existir no mundo. Existe uma armadilha muito comum entre adultos neurodivergentes, que é pela sua intensidade com que pensam, com que sonham, imaginam, muitas vezes de enxergar a montanha inteira antes mesmo de dar o primeiro passo. O cérebro constrói projetos gigantescos, possibilidades infinitas e objetivos extremamente elevados. O problema é que a distância entre a grandiosidade daquela visão, daquele projeto e o tamanho do primeiro movimento pode produzir paralisia, congelamento, resignação. Não porque falte capacidade cognitiva, habilidade, mas porque a montanha parece grande demais para quem acredita que precisa carregá-la inteira. Entretanto, nenhuma montanha exige isso dela. Ela apenas pede a próxima pedra. Talvez o verdadeiro oposto da procrastinação não seja produtividade. Talvez seja a humildade de começar pequeno. Seja o movimento. Existe uma forma silenciosa de sabedoria em respeitar a velocidade da vida. A árvore não tenta crescer 10 metros em uma única manhã. O rio não chega ao oceano num único salto. A criança não nasce adulta. A própria Terra levou bilhões de anos para construir os ecossistemas que hoje sustentam a vida. A natureza jamais teve pressa para criar aquilo que fosse verdadeiramente duradouro. Nós, porém, frequentemente exigimos de nós mesmos uma velocidade que nem a própria natureza considera possível. Nós queremos curar em semanas aquilo que foi construído durante décadas. Nós queremos aprender em dias aquilo que exige anos. Nós queremos florescer enquanto ainda recusamos o tempo das raízes. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistam. Não porque lhe falta habilidade, força,
mas porque subestimam o poder do quase invisível. Elas esquecem que a erosão modifica montanhas gota após gota, que raízes rompem pedras crescendo milímetro por milímetro, que o rio escava cânions sem violência, apenas permanecendo em movimento. A autoterapia também acontece assim. Ela não nasce de uma grande revelação, mas de pequenos encontros diários consigo mesmo, de um limite que finalmente é estabelecido, de uma pausa feita sem culpa, de uma refeição preparada com cuidado, de uma noite em que você escolhe descansar, de uma crença antiga que você começa a questionar, de uma palavra mais gentil dirigida a si mesmo, de uma única pedra retirada do caminho. Talvez nunca percebamos exatamente qual foi a pequena escolha que iniciou a nossa transformação. Assim como ninguém consegue identificar qual foi a gota de chuva que fez o rio transbordar, ou qual foi o grão de areia que iniciou a formação de uma montanha. O que sabemos é que a natureza constrói grandezas por meio da constância e não da pressa. Talvez seja esse o verdadeiro significado desta frase. Mover montanhas nunca foi um ato de força extraordinária, sempre foi um ato de permanência. Foi continuar carregando pequenas pedras quando elas ainda pareciam insuficientes. Foi confiar que aquilo que hoje parece quase invisível está silenciosamente construindo uma vida inteira, porque toda montanha já foi uma coleção de pequenas pedras. E toda grande transformação começa no momento em que alguém decide não desprezar a força do primeiro passo, do pequeno movimento. Essa foi apenas uma pequena dose. Se você sente que chegou a hora de compreender profundamente o seu funcionamento e queria aprender a cuidar dele, o curso de autoterapia para superdotados pode ser o seu próximo passo para essa sua caminhada. Te vejo lá.